Olá pessoal, meu nome é Renato, vamos para a nossa 8ª aula sobre modularização de aplicação. Na aula de hoje nós vamos, até que enfim, efetuar o nosso cadastro de grupos, né? Para isso vamos em File Open, vamos abrir aqui os nossos pacotes, que são os pré-requisitos do nosso formulário base. Vamos abrir também o nosso formulário de cadastro base. Vamos abrir também o nosso cadastro de grupos. Esse aqui já é o cadastro pronto. No caso que vocês vão começar do zero, como é que funcionaria? File New Package, criar um novo pacote, renomear o pacote para grupos PKG. No Requires, botão direito, vamos adicionar a referência que é a nossa classe base, que está lá em meus documentos, RadStudio 5 DCP, formulário de cadastro base. Essa é a classe base, não essa. Essa é a classe base dessa, e essa é a classe base do nosso formulário de cadastro. Ok, depois vamos criar um novo form em File New, Other, vamos em My Forms, em Form Cadastro Base, marca a opção Herdar. Quando você fizer isso, esse layout será apresentado para vocês, sem esses campinhos. Vamos adicionar 2 labels e 2 edit, chamar esse edit de underline dt código e esse edit de underline dt descrição. Na nossa classe base, existem alguns métodos que estão declarados como abstratos, ou seja, métodos que precisam ser implementados em suas classes básicas. Quais são eles? Incluir, alterar e excluir, existe registro, valida, apesar de não ser abstrato, mas temos que validar de acordo com o nosso método, o consulta e o método ler registro, o limpa campos também. Vamos analisar cada método individualmente, começando pelo método incluir. O método incluir usa a query cadastro que foi passada por parâmetro, prepara um insert. Esse insert poderia ser substituído pela camada de persistência de vocês, e o result é o resultado do comando SQL. Tem que ser igual a 1. Qualquer erro que for acontecido nesse insert, então o retorno da função será falso. O método alterar é semelhante ao incluir, só que agora um update será dado. Detalhe: essa query cadastro é uma query que foi declarada, é um componente que foi usado no nosso projeto, aqui no nosso formulário de cadastro base. Só que nesse form grupos nós temos uma propriedade DB, que é o database. Então, em que local foi declarada essa propriedade? Se nós formos a nossa classe base, foi declarada uma propriedade DB, que é o nosso database, certo? Esse database vai ser passado por parâmetro para a nossa classe. Nós não vamos deixar amarrado aqui o componente no nome da conexão, porque nós estamos fazendo um formulário profissional. Então, no nosso form grupo, estamos pegando o DB, que é uma propriedade de quem? Da nossa classe base. Vamos preparar o update e depois executar. O resultado tem que ser 1. O excluir é semelhante, só que agora é um delete pelo código. O existe registro, basta verificar se a nossa query está ativa, e se ela estiver ativa, ela não está vazia. O valida, temos que informar o código, temos que informar a descrição, e se a operação, que é um método declarado aonde? Na nossa classe base, getOperação, que retorna o quê? O conteúdo da nossa variável operação. Essa variável operação é setada com I quando clicamos aqui e setada com A quando clicamos aqui. Então, no nosso formulário de grupo, se a operação for I, ou seja, se estivermos fazendo uma inclusão, chamamos a nossa função, que é dessa classe. Uma função existe código. Se existe o código, então vamos dar uma mensagem ao usuário e vamos sair. Se eu conseguir chegar aqui, então retorno true. Uma vantagem de você trabalhar assim, com vários ifs, é que você não precisa ficar colocando if, begin, end, e então if, begin, end, colocar vários ifs alinhados. Você pode colocar separadamente. Se for necessário colocar mais uma validação, você pode colocar aqui antes ou depois sem baldear o seu código. O método consulta é interessantíssimo esse método, não vamos analisar ele agora. Vamos para o ler registro. O ler registro, o que é que nós fazemos? Damos um select usando a query cadastro. Após executar o select, preenchemos os campos. Notem que o select, a cláusula web não é mais o edit, e sim essa variável fc código. Essa variável fc código é uma variável privada, é um campo que foi criado aqui. Ele é responsável por retornar o código do grupo selecionado. E em que local essa variável é preenchida? Agora sim, no nosso método do consulta.
O nosso método de consulta, primeiro, temos que lembrar que na nossa classe base, formulário de consulta, no nosso formulário de consulta, vamos abri-lo, File, Open, Aulas, Consulta, vamos lá para o nosso form consulta, nós temos um método chamado executa módulo. Esse método recebe um database, uma instrução SQL e o campo de retorno. Se o usuário der um duplo clique, retornará o conteúdo do campo, senão retornará vazio. Então, na nossa classe, nós estamos carregando a DPL de consulta. Se ela conseguiu ser carregada, então vamos pegar o método executa módulo e vamos chamar esse método agora, passando o database, a instrução select e o campo de retorno. O resultado dessa função será armazenado na variável código. Se ela for diferente de vazio, então o resultado do método de consulta é true. Para que serve isso? Porque na nossa classe base, quando o usuário clica em localizar, verificamos se o do consulta foi executado, ou seja, se algum registro foi retornado. Em caso positivo, chamamos o do ler registro. Esse método do ler registro é implementado na nossa classe base. Com o código em mãos, podemos fazer o select na tabela e preencher os nossos edits. Com isso, nós terminamos o nosso cadastro e nós já podemos testar a nossa aplicação. Vamos ver uma excelente vantagem de se trabalhar com BPLs. Por exemplo, vamos executar agora o nosso projeto. Vamos em cadastro, grupos, vamos localizar. Temos que informar aqui um código. Se eu não souber o código, eu posso ir pela descrição, vou colocar aqui só uma letra. Clico 2 vezes em cima, ele vem para a tela. Posso alterar as informações que eu queira. Meias simples. Clique em salvar. Vejam só, quando eu alterar, eu não quero que o usuário altere o código. Ao incluir, tudo bem. Agora, quando eu alterar, eu não quero que ele tenha a opção de mexer nesse código. Então, eu vou cancelar, vou fechar a telinha, não vou fechar o meu sistema. Vamos clicar aqui em incluir. Vamos colocar o código com enable igual a true. E ao alterar, vamos colocar o código com enable igual a false e colocar o foco no campo descrição. O que é que eu faço? Dou um build na minha DPL. Está dando um erro. Vou fazer o seguinte, vou dar um build aqui. Não é na consulta, eu tenho que dar um build na tela de cadastro, veja só. Deixa lá a tela aberta. Vamos na tela de cadastro de grupos, está aqui. Vamos dar o nosso build. Enable. Enable. Pronto. Qual mês recebe? Aqui é o C Sharp, cara. Build. Pronto. Nossa aplicação está rodando. Vamos localizar aqui o nosso grupo. Vamos alterar. Olha só. Podemos salvar. Vamos incluir. Ele permite. Vamos colocar o mesmo código. O nosso valida foi executado. Então, qual a grande vantagem? Primeira de tudo é que nós realmente conseguimos modularizar toda a nossa aplicação. Vejam só que o tamanho do nosso executável ficou em 21K. Todas as nossas DPLs da nossa aplicação estão aqui em DPLs. Ou seja, esse sisteminha que nós fizemos com única tela, ele precisa de 1, 2, 3, 4 DPLs para o relacionado do cliente. Qual a vantagem? É que se fizermos qualquer manutenção na DPL, mandamos somente ela e a aplicação continua estável. Essa é a grande vantagem. Tem detalhes que vocês viram que podemos também fazer a manutenção na nossa aplicação sem ter que fechá-la caso a DPL não esteja o tempo todo sendo carregada. Então, pessoal, essa aí foi a nossa aplicação. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.